Vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Senhor, nos confiamos uma vez mais às Tuas mãos nessa manhã. Esperamos em Ti, porque todas as nossas fontes são em Ti. Pelo Teu Espírito Santo te pedimos, ilumina a Tua palavra, para que possamos compreender algo mais das maravilhas de Tua lei. Confiamos nas Tuas mãos e esperamos tudo de Ti. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, ontem pela manhã, demos início então a essas evidências de verdadeira liderança espiritual na vida do apóstolo Paulo. Desde o primeiro encontro do Senhor com Paulo naquela estrada de Damasco, já ficou claro pelas palavras que o Senhor falou a ele, que o seu grande foco e encargo estaria relacionado a esse mistério de Cristo, ou mistério de Deus. Escrevendo aos Colossenses, ele diz que Cristo é o mistério de Deus. E escrevendo aos Efésios, ele diz que a igreja é o mistério de Cristo. Porque grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Então, este, desde o início, foi o encargo inicial de Paulo, pois ele compreendeu naquela primeira revelação do Senhor a ele, que Jeová se fez carne, e que aquele a quem ele perseguia era o próprio Deus encarnado, na pessoa dos seus discípulos. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor conduziu Ananias a ir até a rua direita, onde estava Saulo, após a experiência dramática na estrada de Damasco, e dizer a ele algumas palavras, para que ele fosse então batizado, escamas caíssem dos seus olhos, e aquele que então achava que tudo via e tudo compreendia, como hebreu de hebreus, um fariseu, viu que nada compreendia. 3 dias cego, quando Ananias foi então enviado a ele, as escamas caíram dos seus olhos. E o Senhor havia dito, em uma visão, a Ananias, que Saulo seria um vaso separado e escolhido para levar o nome do Senhor a reis, gentios e também aos filhos de Israel. E ele saberia o quanto importaria sofrer pelo nome do Senhor. Então, desde o início, essas palavras que o Senhor colocou no coração de Ananias refletem a forma como o Senhor iria tratar esse vaso, Saulo de Tarso. Quando ele usa na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, verso 9, que lemos ontem, aquela expressão, sentença de morte, ele está se referindo exatamente a isso. Ele estava dizendo, em outras palavras, Deus está decidido a tratar comigo. Quando nós lemos esse contexto, desde o verso 3 do capítulo 1 de 2 aos Coríntios, ele bendiz a Deus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, dizendo que esse Deus o consolava em qualquer angústia, e que essas angústias e tribulações era para que outros obtivessem o mesmo consolo. Ou seja, quando Paulo menciona essa sentença de morte, que já comentamos ontem,
ele diz que ele recebeu do Senhor essa sentença de morte por 2 motivos, podemos assim dizer. O primeiro, para que não confiasse em si mesmo, como já vimos. O segundo, é porque tudo o que Deus faz na vida de seus servos não para neles mesmos. Tudo que Deus faz na vida de seus servos é com o objetivo de alcançar o escopo maior de sua igreja. Para a edificação, adorno, preparo, atavio de sua igreja. Então ele diz, a partir do verso 3, nesse capítulo 1 de 2 Coríntios, que a consolação com que eles próprios eram consolados, e aí Paulo está se referindo a ele e àqueles que serviam ao Senhor com ele, com a mesma consolação que nós somos consolados ou contemplados por Deus, e então assim a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E há aí então um princípio espiritual de muita importância. Tudo que Deus faz em nossas vidas não tem como objetivo simplesmente nossas próprias vidas. Então é importante compreendermos esse princípio, queridos irmãos. O Senhor, quando chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele foi até Harã com seu pai e seu sobrinho. Em Harã, seu pai Terá morre. O Senhor visita Abraão a segunda vez, das 11 visitas do Senhor a Abraão, essa é a segunda, em Harã. E ele então fala uma vez mais a Abraão assim: sai de tua terra, de tua parentela, e ali acrescenta, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei. Esse era o compromisso de Deus com Abraão. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas então há uma frase mais. E essa frase é: sê tu uma bênção. Ou seja, Abraão foi abençoado para abençoar. Tudo que Deus faz em nós, Ele tem como propósito bênção, benefício, edificação, vida para outros. Em particular para com sua igreja, mas também para com aqueles que se perdem. Esse é o contexto que Paulo aborda nesse texto que lemos inicialmente. Ele fala sobre aroma, cheiro de morte para a morte e aroma de vida para a vida. Mas antes dele entrar nesse assunto, nós vimos então no capítulo 1 que ele fala sobre essa sentença de morte que Deus pôs sobre ele e que Paulo a recebeu. Em outras palavras, Paulo entendeu o efeito, a razão e o efeito das tribulações em sua vida como servo de Deus. Irmãos, quando abordamos esse tema liderança espiritual, nós não estamos nos referindo a pessoas específicas. Os limites em que o Senhor usará cada um dos seus servos e servas compete exclusivamente à administração do Senhor. A sua soberania e a sua administração. Esses limites não nos competem. Mas, de maneira geral e essencial, cada um de nós foi chamado para representar o nosso Senhor. Nós podemos dizer que a vida de Abraão, se fôssemos resumir em poucas palavras, os irmãos sabem que ele levantou 4 altares diante do Senhor, e altar na Bíblia sempre fala de consagração. Abraão caminhou de consagração em consagração, desde Siquém até Moriá. E nós podemos, se fôssemos resumir em 2 palavras, o chamado de Abraão, creio que essas 2 palavras seriam, em primeiro lugar, um chamado para intimidade. Abraão é o único personagem bíblico a quem é referido literalmente nas Escrituras que foi chamado amigo de Deus. E isso por 3 vezes, no livro de Crônicas, no livro de Isaías e na epístola de Tiago. E Abraão foi chamado o amigo de Deus. Então o chamado de Abraão, em primeiro lugar, foi para intimidade. Foi para que ele conhecesse profundamente a Deus. E esse foi o segredo de sua liderança espiritual. A sua intimidade com Deus. Então não perca isso de vista. Mas se nós fôssemos colocar uma segunda palavra para resumir toda a vida e história de Abraão com o Senhor, creio que uma boa palavra seria representatividade.
toda a vida de intimidade que pela graça e chamamento do Senhor temos tido para experimentar com Ele, uma vida de intimidade com Deus, tem um propósito. Não é para que vivamos essa intimidade, nós e Deus, e um ponto final. Mas é para que nós possamos representá-lo. E então, quando nós chegamos a Moriá, o que nós temos? Aquele que foi sendo salvo, que foi sendo transformado de glória em glória, de estação em estação, de visita em visita, de Deus a ele, de altar em altar, então ele chega a Moriá, o último altar. Quando então fica claro, naquele capítulo tão lindo de Gênesis 22 e posteriormente Gênesis 24, que Abraão representou Deus Pai de duas maneiras, não apenas de uma. Abraão representou Deus Pai como aquele que envia o seu próprio Filho, amado e unigênito. Gênesis 22. Mas Abraão também representa Deus Pai, como aquele que envia o seu servo Eliezer, o seu Espírito Santo, para preparar uma noiva para o seu filho Isaque. Então toda a intimidade de Abraão com Deus teve um propósito. E o propósito era representatividade. Então, irmão, não perca essas duas palavras, porque sem dúvida, esse é o caminho da liderança espiritual. O Senhor deseja fazer com que nossos corações encontrem nosso lugar aos seus pés. O Senhor quer que entendamos o que significa sentença de morte sobre nossas próprias vidas. O Senhor quer que saibamos que nosso maior problema somos nós mesmos. E como Paulo refletiu nesse verso, 2 Coríntios 1:9, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Muito provavelmente, o apóstolo Paulo escreveu tanto 1 aos Coríntios quanto 2 aos Coríntios antes de Romanos. Então aquilo que ele diz aqui no capítulo 1, verso 8 dessa epístola, 2 aos Coríntios, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi acima de nossas forças, até o ponto de nos desesperarmos da própria vida. Paulo descreve uma experiência que, podemos assim dizer, ele a coloca como ensino em Romanos 5, de 1 a 11, e também em outros textos, mas particularmente naquela passagem de Romanos 5, de 1 a 11. E se você se lembra daquela passagem, onde ele começa com o assunto da justificação, ele diz: nós nos gloriamos em Deus porque recebemos essa justificação, essa reconciliação, ele vai dizer mais adiante, mas ele diz especificamente assim no verso 3 de Romanos 5. E nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque Paulo era um masoquista? Quem sabe porque Paulo era um estoico? Quem sabe porque Paulo achava que sofrimento tinha ação purificadora? Ora, irmãos, há pessoas que quanto mais sofrem, piores se tornam. Mais amargas, mais introspectivas, mais autocentradas, quanto mais sofrem. Porque o sofrimento em si não tem valor purificador e nem aperfeiçoador. Jó não foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Jó sofreu e entrou num parafuso completo e numa descendente, podemos assim dizer, no que concerne a sua compreensão, numa descendente espiritual, questionando tudo e todos, inclusive o próprio Deus, achando que Deus o estava caçando à espreita, como se ele fosse um animal, como que dizendo: Deus, coloca teus olhos em outro, o Senhor está olhando demais para mim, e trabalhando na minha vida de uma maneira injusta. Então naqueles capítulos 29, 30, 31 de Jó, ele está no clímax da sua vida egocêntrica. São capítulos onde ele se autoglorifica, onde ele se auto-justifica e onde ele está cheio de autopiedade. Você vê? Autoglorificação, autojustificação e autopiedade. Esses três auto são muito perigosos. Então, quando chegamos ao fim do capítulo 31 de Jó, nós temos talvez uma das frases mais bonitas do livro. E essa frase é: fim das palavras de Jó. Quando Jó para de falar, então Eliú entra em ação. E nós sabemos que Eliú era o mais novo dos 3 amigos de Jó. Ele era o quarto.
e Eliú é o último que fala. Porque quando nós passamos por tribulações e sofrimentos, os primeiros que falam são Elifaz, que representa as emoções, Bildade, que representa a mente, e Zofar, que representa a vontade. Então nossa alma entra em um turbilhão e nós começamos a questionar se Deus é justo ou injusto para conosco, se a mão de Deus está pesada demais na nossa história particular. Por que Deus age assim? Por que me deu essa família? Por que me deu esse contexto? Por que me deu esse marido? Por que me deu essa esposa? E etc. Mas então quando Eliú começa a falar, Jó está aquietado. E até o capítulo 37 do livro, Eliú está falando. Ele é o último que fala, porque ele representa o Espírito Santo. Nas nossas tribulações, primeiro fala a nossa alma, depois fala o Espírito Santo. Infelizmente. Então no capítulo 38 nós temos o próprio Deus, do meio de um redemoinho, falando com Jó. E fazendo a ele aquele questionário. Veja, no meio das suas tribulações, Deus faz um questionário para Jó. E Jó vai olhando aquelas perguntas naquele questionário e, quando a prova termina, ele viu que tirou 0. Então ele diz, eu ponho a mão em minha boca. Uma vez eu falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas não ousarei mais. Aí o Senhor compara Jó àqueles 2 animais que você conhece. Ao hipopótamo, que seja, rinoceronte ou algo semelhante a isso, e o crocodilo. Mostrando que Jó, como aquele crocodilo, tinha uma carcaça inviolável. Nas palavras do capítulo 41 é dito que o crocodilo tem couraça justaposta. E as suas escamas se aderem de tal maneira que ali não penetra nem o ar. E a pergunta ali é, quem pode colocar o anzol no nariz do crocodilo? Que coisa mais maravilhosa. Porque esse é Deus. Deus é quem podia capturar esse grande Leviatã, chamado Jó, o maior do Oriente. Aquele que saía na praça e os jovens se retiravam, e os príncipes punham a mão na sua boca. Irmãos, todos nós temos a mesma natureza. Então o que Deus faz? Ele usa as tribulações, porque as tribulações são um trombone de Deus, para despertar um ouvido surdo. Então, na medida que ele vai usando as tribulações, nossa boca se fecha e nosso coração se ancora em Deus, e então a cruz operará em nossas vidas. Mas se no meio da tribulação nossas bocas se abrem, seja com relação a Deus, contra Deus, ou seja, contra os irmãos, então a cruz definitivamente não operará em nós, porque nós retrucamos contra Deus, seus caminhos, seus tratos, nossos irmãos, as circunstâncias, e nós vamos dando coices nos propósitos de Deus. Quanto mais sofremos, piores nos tornamos. Mas esse vaso de Deus, Saulo, ele viu com tanta clareza todas as suas tribulações eram recebidas das mãos do seu Senhor. Então ele podia dizer, Romanos 5:3, mais do que isso, mais do que nos gloriar na justificação, nos gloriar na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo, se nós não sabemos, não podemos gloriar nelas. Mas se nós sabemos que a tribulação produz perseverança, como ele sabia, então nos gloriamos nelas. Ah, irmãos, esse assunto da perseverança. Por que Paulo pôde dizer, recebemos uma sentença de morte para não confiar em nós? Para que essa autoglorificação, para que essa autojustificação, para que essa autopiedade possam ir embora e possamos ser verdadeiros e úteis servos do Senhor. Porque, irmãos, o que está a pedra de tropeço na nossa utilidade para o Senhor tem um nome pequenino de 2 letras: eu. E na medida em que o Senhor encontra caminho para tratar conosco, então podemos ser úteis e agradáveis nas mãos do Senhor.
Então Paulo diz: recebi do Senhor. Não recebi do diabo, não recebi das pessoas, não recebi das circunstâncias, recebi do Senhor uma sentença de morte. Como nós colocamos, parafraseando Paulo, ele está dizendo: Deus tomou uma decisão santa e para mim cheia de graça de tratar comigo. Já tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ah, irmãos, quando esse poder da vida de ressurreição deixar de ser palavras para nós, cânticos para nós, expressões que lemos em livros dos outros, expressões que lemos da experiência de servos do passado, mas que tantas vezes nada entendemos delas, porque não recebemos em nós a sentença de morte. Nós precisamos recebê-la. Deus vai nos dar, mas nós precisamos receber. Então, quando o trabalho de Deus concluiu na vida de Jó, não apenas Jó foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, mas Jó sofreu até o capítulo 38, podemos assim dizer. Na verdade, até o capítulo 31. Depois do capítulo 38, em particular, Deus começa a falar com Jó. Então nós podemos dizer que o quebrantamento da vida de Jó foi resultado de duas coisas, não de uma só. Foi resultado dos sofrimentos mais a palavra de Deus. Essa é uma equação divina. Sofrimentos mais a palavra de Deus é igual a quebrantamento. E o que significa quebrantamento? Significa que agora nós o conhecemos não de segunda mão. Agora nós não somos repetidores de verdades que ouvimos, de palavras de outros, de experiências de outros, nem de palavras da Bíblia, mas nós agora o conhecemos porque nossos olhos o têm visto. Antes o conhecia só de ouvir falar. Irmãos, o que Deus faz quando usa tribulações em nossas vidas? Sabe que o Salmo 129, verso 3, tem para nos dizer? Sobre o meu lombo, sobre o meu dorso, lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos. Que figura mais preciosa! A palavra de Deus é a semente, mas se a palavra de Deus cai em lombos lisos, ela não tem poder de penetração e de gerar frutos. A semente da palavra de Deus precisa cair em dorsos arados. Sobre o meu lombo lavraram os aradores e abriram longos sulcos. Ontem nós vemos Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Por isso Paulo pode dizer: recebemos dele uma sentença de morte, e ele é gracioso, porque ele sabe o quanto nós podemos confiar em nós mesmos. Então é para que nós não confiemos em nós mesmos. Mas esse, por mais maravilhoso que seja, ainda é o lado negativo necessário. Mas veja o lado positivo. Mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, amados irmãos, quando você lê, e sei que tem lido, irmãos como Watchman Nee, em particular do século passado, digamos, Watchman Nee, Austin Sparks, Baksin, C.A. Coates, um pouco mais atrás, época dos Irmãos Unidos. Quando você lê esses irmãos, em particular os 3 primeiros que citamos, você vai ouvir muitas vezes trabalho da cruz, caminho da cruz, poder da sua ressurreição. Mas será que nós sabemos o que isso significa? Será que recebemos sobre nós sentença de morte? Será que temos visto à luz de Deus nossa autoconfiança? O quanto nós dependemos e confiamos em nós mesmos? Então essa, reforçando uma vez mais, foi a primeira marca que o apóstolo Paulo colocou nessa carta ministerial. Se os nossos dorsos não estão arados, não temos utilidade para Deus. Nós seremos porta-vozes de segunda mão. Então, por aí ele começou essa epístola tão preciosa, que fala de sua vida e serviço. Depois examinamos outras 2 marcas mais, não vamos voltar a elas, e vamos para esse 4º aspecto. Poderíamos selecionar nessa epístola algo em torno de 12 aspectos
talvez mais, muito claros e evidentes nessa epístola, como marcas de uma verdadeira utilidade para Deus, de uma vida vivida aos pés do Senhor, de alguém que realmente representou uma genuína liderança espiritual, graças ao Senhor por essa epístola tão rica. Graças ao Senhor porque Paulo não escreveu tratados de teologia sistemática para as suas assembleias, usando, quem sabe, aquelas palavras que talvez você esteja acostumado e às vezes mal sabe repetir, aquelas palavras difíceis da teologia sistemática. Graças a Deus porque Paulo escreveu cartas às suas assembleias. E nessas cartas nós conhecemos o trabalho de Deus na sua vida interior. Conhecemos o caminho da cruz na vida de Paulo. Conhecemos o seu amor, sua fé, sua esperança, sua perseverança. Coisas que não conheceríamos em tratados de teologia sistemática. Então nós temos essa linda carta, segunda epístola aos Coríntios. E aqui então, dos 3 pontos que já citamos hoje, ontem, partindo para esse quarto, capítulo 2, verso 14, Paulo dá um passo mais nessa epístola. E ele vai falar de mais uma evidência de uma vida que compreendeu o que significa ser um cooperador de Deus pelo Espírito Santo. Ou, como colocamos em outras palavras, mais uma evidência de uma verdadeira liderança espiritual em sua vida. Então vamos devagar com esse texto aqui. 2 Coríntios 2,14. Em primeiro lugar, Paulo expressa uma confiança, graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E creio que os irmãos sabem de onde foi tirada essa expressão particular aqui. Essa não é uma palavra comum. Essa é uma palavra que tem a ver com um uso militar, uma procissão de cativos. Então aqueles generais romanos, quando conquistavam povos e mais povos, eles tinham um dia designado em que essa apresentação seria feita. Então eles desfilavam por aquela avenida principal que dava acesso a Roma, chamada Via Ápia, e desfilavam com seus cativos. E claro, o conquistador ia à frente e atrás aquele séquito de cativos. Paulo está usando essa expressão. Ele está dizendo, eu componho um séquito dos cativos dos triunfos de Cristo, o conquistador. Ele vai dizer aos filipenses, irmãos se lembram, que dissemos que essa é outra epístola tão íntima de Paulo, que expõe tanto de sua vida e ministério, segundo aos Coríntios e Filipenses. Ali ele vai dizer que ele prossegue para conquistar aquilo para o que foi conquistado em Cristo Jesus. Então ele se vê como um cativo participante desse séquito de triunfos. Agora, a figura que ele usa é ainda mais explícita e precisa. No dia da celebração desse cortejo triunfal, sacerdotes pagãos, é claro, caminhavam ao lado dessa procissão e eles levavam incensários em suas mãos. Incenso era queimado nesses vasos, nesses incensários, e esse incenso tinha um duplo aroma para aqueles cativos. Para uns, significava o dia de sua morte. Em particular, aqueles que eram líderes no meio desse povo cativo, eles seriam mortos nesse dia de celebração, como um sacrifício aos deuses. Alguns deles seriam libertados nesse dia de celebração da vitória do conquistador. Então aquele mesmo incenso que passava em meio àquela procissão tinha 2 significados. Para uns era um aroma de vida para vida, eles seriam libertos. Para outros era um cheiro de morte para a morte. Então Paulo usa essa figura e nós podemos explorá-la em alguns aspectos de importância para nós. O primeiro, Paulo se diz um prisioneiro de Cristo Jesus. Qual é o segredo da verdadeira liderança espiritual? Sermos prisioneiros de Cristo Jesus. Qual é o segredo de um verdadeiro serviço a Deus? Sermos prisioneiros de Cristo Jesus. Qual é o segredo da verdadeira vida da igreja? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e etc. Ou seja, é impossível vivermos a vida da igreja
se não formos prisioneiros de Cristo Jesus. Esse é o segredo para vivermos a vida da igreja. Um verdadeiro companheirismo com o Senhor e uns com os outros. Se nós não somos aqueles servos de Êxodo 21, que têm as suas orelhas furadas, voluntariamente, porque fizeram a sua confissão diante de testemunhas, eu não quero minha liberdade nas minhas mãos. Porque de alguma maneira esse servo descobriu que o lugar mais seguro para ele, nesse universo, era a casa do seu Senhor. As mãos do seu Senhor. Quando ele recebia sua alforria por direito, então, se ele assim não quisesse, ele teria que dar um testemunho. E o seu testemunho seria: eu amo a meu Senhor, e a minha mulher, e a meus filhos. Não quero sair livre. Então ele era levado às ombreiras da porta, e sua orelha era furada com aquela sovela. Com sua boca calada, andando em meio aos outros, o seu testemunho era evidente. Sua orelha furada diria que ele era um escravo voluntário por amor. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo era um prisioneiro de Cristo Jesus. Agora, um segundo passo na mesma figura. Paulo se compara a si mesmo como um incensário com incenso. E essa é uma figura dramática, irmãos. Porque inicialmente tendemos a pensar assim: o incensário é Paulo, o incenso é Cristo. Sim, o incenso é Cristo. Mas Paulo usa uma expressão nesse versículo 14, localize aí. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse por meio de nós também significa por causa de nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Cristo em mim, eu em Cristo, em uma união vital e íntima, expressamos esse aroma para Deus. Esse aroma, essencialmente falando, é evidente, é Cristo. Paulo, em si mesmo, não tem aroma algum. Mas o perfume de Cristo estava em Paulo. Graças ao Senhor, quando o Senhor trabalha em nós, pela palavra, pelas circunstâncias, pelo Espírito, pelo seu falar, nos ensinando a trilhar realmente o caminho da cruz, nós não somos como uma mangueira que rega jardim. A água passa pelo tubo, mas a água ainda é água e o tubo ainda é tubo. Você leva aquela mangueira onde for necessário para regar o seu jardim, muito útil e necessária. Mas a água faz o seu trabalho e a mangueira permanece o que ela é, imutável. Mas o trabalho do Espírito Santo em nós não é assim. Pela ação do Espírito Santo em nós, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. De tal forma que o perfume de Cristo é forjado em nós. O caráter de Cristo é formado em nós. A tal ponto de Paulo poder dizer aos Coríntios: nós temos a mente de Cristo. Que expressão mais importante, irmãos. O trabalho do Espírito Santo em nós é forjar e formar Cristo em nós, para que nós não sejamos vasos descartáveis. Então é essa figura que Paulo está usando. É por meio de nós, onde nós estamos, o perfume de Cristo está. É por causa de nós que esse aroma é sentido. Que maravilhoso trabalho da graça de Deus. Sim, o incenso é Cristo, mas Cristo de tal forma é formado nos seus santos, que os seus santos em Cristo e Cristo nos seus santos expressam o seu aroma e o seu perfume. Que trabalho da graça mais maravilhoso. E o quanto nós somos privilegiados. Mas o que é necessário para isso se processar em nós? Duas coisas em particular, que creio, irmãos, resumem, tanto temos falado isso no meio dos irmãos, resumem de alguma forma o caminho da cruz e o trabalho da cruz. Por um lado, é a ação da palavra viva de Deus, viva e eficaz, que penetra o nosso coração e divide alma de espírito. Juntas de medulas, sonda o mais íntimo do nosso coração. Motivações
que outros não conhecem, pensamentos que outros não conhecem, sentimentos que outros não conhecem. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas de medulas, e é apta, eficaz, suficiente para julgar, para discernir, para expor os pensamentos e os propósitos do coração. Ah, irmãos, nós devíamos dobrar os nossos joelhos e dar graça ao Senhor, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque tu, fiel sumo sacerdote, tomaste em tua mão essa faca, essa adaga afiada de 2 gumes, e te comprazeste em trabalhar em vidas como as nossas. Esse é o primeiro lado do trabalho da cruz, a palavra de Deus. Mas Deus usa um outro aspecto para trabalhar a cruz em nós. São as circunstâncias. Foi por onde Paulo começou sua epístola, uma vez mais. A sentença de morte, as tribulações, como nós já falamos. Então, a palavra de Deus e a ação da providência de Deus ou das circunstâncias, elas têm o potencial em si mesmas de trabalhar a cruz em nós. Potencial. Por quê? Porque tanto a palavra de Deus quanto as circunstâncias precisam ser aceitas e acolhidas por nós. Do contrário, a cruz não trabalhará em nós. A ação da palavra de Deus em nós não é compulsória. Hebreus 4:2 diz que a geração do deserto ouviu a palavra, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que ouviram. Que importante, irmãos. Não há nada de errado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como Deus. As minhas palavras são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva porque Deus é vivo. A palavra de Deus é eficaz porque nenhuma palavra que sai de sua boca volta para si vazia. Mas a palavra de Deus não é compulsória. Nós temos que dizer um sim ou um não à palavra que temos ouvido. Por isso importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. Então, nem o trabalho da palavra de Deus em nós, nem o trabalho da providência de Deus arranjando circunstâncias, pessoas em nossas vidas são compulsórios. Lembrando uma vez mais o que o Watchman Nee disse sobre Madame Guyon. Nesse aspecto das circunstâncias, da providência de Deus, ele disse: precisamos nós também aprender a nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, como fazia a irmã Madame Guyon. E se você conhece um pouco da história dela, você sabe o quanto a mão graciosa de Deus trabalhou sobre a vida daquela mulher nobre, rica e bela. E inútil. Forjando naquela vida um vaso precioso de Deus. Experimentando as profundezas de Jesus Cristo. Você conhece essa obra de Madame Guyon? Quando se lê, se sabe que realmente ela conheceu o Senhor de maneira íntima, porque ela ajoelhou e beijou a mão que tratou com ela. Então, nem o trabalho da palavra, nem o trabalho da providência são compulsórios. Então, como Deus forjou esse incensário com este incenso? Através desse caminho. E Paulo diz, então, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. 2 espectros de ação desse incenso. Para com esses que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com os que são salvos, aroma de vida para a vida. Irmãos, há 2 divisões aí, espectros de ação desse incenso, que era Cristo em Paulo e Paulo em Cristo. Paulo transformado por Cristo, Cristo formado em Paulo. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Com relação aos que se perdem, sem dúvida nós podemos encontrar estes entre os não salvos e também entre os salvos. Entre os não salvos, podemos pensar no exemplo de Faraó. 3 vezes no livro de Êxodo é dito que Faraó endureceu o seu próprio coração. E então, depois disso, é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque quanto mais a palavra do Senhor era falada a Faraó pelos lábios de Moisés, mais Faraó endurecia o seu coração.
A palavra de Deus sempre, quando ela expressa por meio de canais, como Paulo se expressou aqui, esse incenso com o incensário, sempre a palavra de Deus produzirá um ou outro efeito. Nunca deixará de produzir um ou outro. Então, quando a palavra de Deus foi falada por Moisés, um outro servo talhado por Deus, aos ouvidos de Faraó, Faraó endureceu o seu coração. E finalmente Deus interveio e endureceu o coração de Faraó. Cheiro de morte para a morte. Quando a geração do deserto, como já citamos, ouviu a palavra do Senhor, não misturaram com fé. 10 vezes murmuraram nos seus corações. Levantaram um bezerro de ouro e desejaram voltar ao Egito mais de uma vez. Então a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Cheiro de morte para a morte, mesmo entre os escolhidos. Na medida em que a palavra de Deus é falada a nós e nós não respondemos à palavra de Deus, nós entramos em degeneração espiritual. E a nossa capacidade de resposta vai sendo cada vez menor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e fale ao nosso coração com relação a esse assunto. Sério. E aroma de vida para a vida, o que significa isso? Irmãos, essa questão de vida. Um pequeno espaço para a vida. Um pequeno acolhimento de uma simples palavra do Senhor. Ouvida algumas vezes através de uma pessoa do mundo. Ou entre os santos, ou na própria Bíblia, ou nas circunstâncias. Uma pequena palavra do Senhor. Vida para a vida. Onde a palavra de Deus encontra uma pequena brecha. Ontem pela noite, nosso querido irmão falava sobre aquela rocha fendida lá em Nova York. Se você não quiser gastar muitos dólares para ir em Nova York, você pode ir a Baipendi, ali no Circuito das Águas, e eu vou te mostrar uma rocha fendida por uma árvore. Uma semente encontrou à beira de um riacho, uma rocha de boa dimensão, talvez ocupe aqui quase essa plataforma toda. A semente encontrou um espaço, a árvore cresceu, e quando estivemos lá fizemos a foto. Aquela árvore cresceu com metade da pedra de um lado e metade do outro lado. Cresceu fendendo a rocha. Aroma de vida para vida. Essa questão de vida. Um toque de vida. Um estender a mão para o Senhor. Numa circunstância. Uma palavra que ouvimos. Irmãos, quantas vezes cursos e mais cursos de casais são feitos. Nenhuma mudança. 5 minutos de uma intervenção de Deus numa vida conjugal e tudo é feito. Joelhos são dobrados, mentes são convencidas, obstinação é quebrada. Nós não somos aperfeiçoados por cursos, mas por ouvirmos as palavras do Senhor. Vida para vida. Então Paulo conclui no verso 16 com uma pergunta. E que pergunta? Melhor que Paulo não tivesse feito para nós essas perguntas. Pergunta que o Espírito Santo faz para nós, pelos lábios de Paulo. Quem, porém, é qualificado para essas coisas? Nós só temos que dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Não retire tua mão de nós. Trabalha conosco mais profundamente, para que nós sejamos qualificados, para que nós também sejamos aroma de vida para a vida. É dito de um servo de Deus do passado, há mais de 200 anos, que quando ele entrava em uma barbearia, as barbearias naquele contexto eram dos lugares piores de uma cidade, onde você iria ouvir todas as fofocas e ser atualizado sobre todas as besteiras do dia. Então aquele irmão, aquele servo do Senhor, ia na sua barbearia, frequentemente, para então fazer a sua barba. É dito que quando ele entrava naquela barbearia, e enquanto ele estava ali, uma mosca podia ser ouvido voar naquele ambiente. A presença daquele servo do Senhor ali inibia todas aquelas bocas maldizentes.
aroma de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Quem, porém, é qualificado para estas coisas? Então essa é a quarta e linda evidência que Paulo menciona de uma vida de verdadeiro serviço ao Senhor. Mas creio que não podemos parar por aqui, ainda a esse ponto. Você viu que a palavra fragrância no verso 14, aparece aí no verso 14, ela ocorre na sua primeira menção no livro de João. E se você consultá-la lá, e vamos fazer isso, o quadro é muito, muito maravilhoso. A primeira menção da palavra osme, fragrância, no grego, aparece em João 12:3. Abra sua Bíblia em João 12:3 e veja o que está acontecendo lá. Nosso Senhor Jesus, depois de ter tido um tempo de retiro, numa pequena cidade no deserto da Judéia, não muito distante de Jerusalém, a nordeste de Jerusalém, no deserto da Judéia, uma pequena cidade chamada Efraim. Este é o final do capítulo 11 de João. Nosso Senhor se retirou para lá, porque ele estava sendo buscado e foi ordenado em Jerusalém pelas autoridades que se alguém visse e soubesse onde estava Jesus, o denunciassem. Assim encerra o capítulo 11 de João, se você abriu aí para conferir. Nosso Senhor estava sendo buscado como se fosse um bandido, um criminoso comum. Ele esteve esse tempo nessa cidade pequena, no deserto da Judéia. 6 dias antes da Páscoa, assim João inicia o capítulo 12, foi Jesus para Betânia. E então nós temos aquela cena em Betânia. O Senhor visitou a aldeia de Betânia com registro nos evangelhos 7 vezes. Das 7 visitas ao Senhor a Betânia, esta é a 6ª. A última, quando nosso Senhor estava ressurreto e foi ascenso a partir de Betânia. Nessa visita, narrada em João 12, um quadro magnífico acontece. Nosso Senhor singulariza esse quadro de tal maneira que ele diz assim, em outras palavras, este é o Evangelho. Isto é o que significa o Evangelho. Para isso o Evangelho é pregado. Para isso o Evangelho é anunciado. O Evangelho alcançou os vossos corações para isso. Onde em todo o mundo for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. O objetivo do Evangelho é este. Qual? Irmão, se você ler Lucas 18, você vai ver que enquanto o Senhor falava da cruz, ele falou explicitamente da cruz 3 vezes nos últimos 6 meses do seu ministério. Do Hermon ao Gólgota são 6 meses. Nós sabemos disso por causa do Evangelho de Lucas. Do capítulo 9 de Lucas até o capítulo 24 de Lucas são apenas 6 meses. Do Monte da Transfiguração até o Calvário. Nosso Senhor falou nesse período 3 vezes claramente com seus discípulos a respeito da cruz. Por que ele não falou antes? Porque eles não poderiam suportar. E nem agora o puderam suportar. Nosso Senhor falou a primeira vez ali mesmo no Monte da Transfiguração, que o Filho do Homem iria ser escarnecido, entregue, rejeitado, crucificado, no 3º dia ressuscitaria. Logo em seguida, no capítulo 17 de Mateus, o Senhor fala a 2ª vez sobre sua morte e ressurreição claramente. E depois, Lucas 18 vai registrar a 3ª vez em que o Senhor fala claramente. E no capítulo 18 de Lucas está escrito assim: porém, os seus discípulos nada compreendiam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Ou seja, eles nada podiam entender a respeito de cruz e dos sofrimentos do Senhor. Mas, em Betânia, o Senhor encontrou alguém que foi companheira dos seus sofrimentos. Quando ele chega a Betânia para ser servido com aquela ceia, ele havia ressuscitado Lázaro no capítulo 11. Lázaro não teve nem tempo de agradecer ao Senhor. Logo que ele sai do túmulo, você sabe que um certo alvoroço foi produzido ali. Nosso Senhor se retira rapidamente para esse retiro na cidade de Efraim,
distante de Jerusalém. E, quando ele volta a Betânia, então uma ceia estava preparada para ele. Quando o Senhor visita Betânia a primeira vez, registrado em Lucas 10, 38 a 42, nós nem vemos Lázaro. Parece que Lázaro não estava interessado nas coisas do Senhor, nem na pessoa do Senhor. Essa foi a primeira visita. Quando nós olhamos Lázaro na segunda visita, João capítulo 11, Lázaro estava morto. Que interessante esse Lázaro. O Senhor visita a casa dele a primeira vez, ele não está lá. O Senhor visita a casa dele a segunda vez, ele está no túmulo, morto. E então, João 12 registra a terceira visita do Senhor a Betânia. E então, a terceira visita, não a sexta, conforme falamos, a terceira visita em João 12. Na terceira visita do Senhor a Betânia, lá está Lázaro, assentado à mesa, e uma ceia preparada para ele. Maria se aproxima, trazendo um vaso de alabastro. O vaso em si já tem um valor. Essa pedra era importada do Egito, de uma cidade chamada Alabastron, daí vem seu nome. E esse vaso era um vaso pequenino que tinha um gargalozinho estriado, como se fosse uma ampola de injeção dos dias atuais, onde você tem aquele gargalo mais frágil para você poder quebrar a tampa da ampola. Então aquele vaso era ranhurado e selado com cera para que o perfume não se exalasse e não perdesse a sua fragrância. E as mulheres guardavam esse vaso com um objetivo: a sua noite de núpcias. Na sua noite de núpcias, elas levariam esse pequeno vaso com o nardo. Marcos 14 diz que o nardo era preciosíssimo. Então, nessa noite, registrada em João 12, ela se aproxima com esse vaso, quebra o vaso. Se combinarmos os relatos de Mateus 26, Marcos 14 e João 12, o mesmo relato, assim entendemos. Então nós vamos ver que Maria ungiu tanto a cabeça quanto os pés do Senhor. Então ela quebra o vaso de alabastro e unge a cabeça do Senhor. E unge os pés do Senhor. E enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. O que Maria está dizendo? Qual é o objetivo do Evangelho? O que significa essa fragrância que Paulo mencionou aqui na sua carta aos Coríntios? Lembre-se, a primeira menção está lá. O princípio está lá. O que Maria estava dizendo para o Senhor? Quando ela quebra o seu vaso, ela está dizendo: Senhor, Tu és a preciosidade. Quando ela derrama o nardo sobre a cabeça do Senhor, ela está dizendo: Senhor, Tu és a nossa cabeça. Quando ela unge os pés do Senhor, ela está dizendo: Senhor, eu sou Tua serva. E quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, Paulo vai dizer em Coríntios 11 que o cabelo para a mulher é a sua glória. Quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, ela está dizendo: Senhor, Tu és digno de receber toda a glória. E esse é o objetivo do Evangelho. Maria pôde participar dos sofrimentos do coração do Senhor Jesus, como nenhum dos seus discípulos o pôde. Maria viu nos olhos e no coração do Senhor as suas angústias 6 dias antes da cruz, antes da Páscoa. Então o que ela faz quebrando o vaso? O vaso era usado, o alabastro e o nardo, por um lado, para a noite de núpcias. Por outro lado, esse mesmo perfume também era usado para embalsamar corpos mortos. Que sentidos mais distintos. Um, núpcias. O outro, funeral. Maria conjugou os dois ao mesmo tempo. Era como se ela estivesse dizendo: Senhor, depois que Tu partires, Tu não poderás saber mais do meu amor por Ti. Então ela quebrou o seu vaso antecipadamente e derramou o seu precioso nardo aos pés do Senhor. Quando Marcos explica essa atitude de Maria, nos lábios do nosso Senhor, ele registra assim: deixai-a, porque seus discípulos disseram: que desperdício é esse?
Esse é um perfume preciosíssimo. Nós podíamos vendê-lo por 300 denários e fazermos beneficência para os pobres. E nosso Senhor Jesus disse: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim, porque Ele é o Evangelho, a mim nem sempre me tendes. Deixai-a, ela se antecipou para o meu sepultamento. São as palavras que Marcos registra. Então Maria, ao mesmo tempo, demonstrou o seu profundo amor e gratidão pelo Senhor, pelo que o Senhor tinha feito com o lar de Betânia. Por outro lado, Maria antecipou-se, preparando o Senhor para o seu sepultamento, enquanto os seus discípulos nada compreendiam acerca dessas coisas. Maria pôde exercer um companheirismo com o Senhor nas suas aflições. Irmãos, pelo que nós sofremos? Nós sabemos o que é sofrer pelo pecado. Nós sabemos o que é sofrer por princípios quebrados. Sabemos o que é sofrer porque somos egocêntricos, melindrosos. Mas nós sabemos o que é sofrer pelo nome do Senhor. Colossenses 1:24, Paulo escreve assim: agora eu me regozijo por vós e preencho, cumpro, completo, foi o que ele quis dizer, o que falta, o que resta das aflições de Cristo, no meu corpo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então ele nos mostra pelo que ele sofria. Ele entendeu bem que os sofrimentos do Senhor Jesus para a redenção já estavam completados. Nada seria necessário mais. Tudo está consumado, disse o nosso Senhor. Esses são seus sofrimentos para a redenção. Mas preste atenção, irmão, ouça por favor. Paulo compreendeu um outro aspecto. Ele compreendeu que os sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja ainda estão em curso. E para estes sofrimentos, Deus em Cristo chama cooperadores. Então, quando nós oramos pela edificação da igreja, o Senhor tem uma pergunta para nós. Quando uma assembleia ora pela edificação da igreja, o Senhor tem uma pergunta para ela. E qual é a pergunta do Senhor? Quais são os primeiros entre vocês que vão morrer? Porque há um princípio espiritual enunciado em João 12. Se não morrer, fica só. Se não morrer, fica só. Preencha o que resta das aflições de Cristo. Os sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja. Para estes, Ele ainda chama e continuará chamando até a sua vinda. Cooperadores que possam preencher, que possam completar na sua própria carne as aflições de Cristo para que sua noiva esteja pronta. Para que nós deixemos uma vida pequena, centrada em nós mesmos e possamos ser adornados como noiva para Cristo. Aliás, nessa mesma epístola, não vamos ter tempo de chegar lá. No capítulo 11 dessa epístola de 2 aos Coríntios. Lembra-se do que ele diz? Mais uma evidência de uma genuína liderança espiritual em Paulo. Ele diz que zelava pelos coríntios com um zelo de Deus, para os apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Esse era o sofrimento de Paulo. Sofrendo com Cristo e em Cristo, as aflições de Cristo na sua carne, para que a igreja fosse aperfeiçoada, para que a igreja fosse amadurecida. Aliás, na sequência do capítulo 1 de Colossenses que citamos, o verso 24, se você for mais abaixo, no verso 28, ele vai dizer por que ele pregava o Evangelho. E por que ele servia a Cristo. E por que ele servia às igrejas. Qual era o motivo? Anunciar Cristo a todo homem, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Adulto em Cristo, maduro em Cristo. Para que a Assembleia do Senhor saia da infantilidade, de uma vida vivida para si mesmo. De novo, 2 aos Coríntios capítulo 5, você vê essa carta, irmão? Que maravilha essa carta. 2 aos Coríntios 5, 14 e 15. Ele diz assim:
Esse amor de Cristo nos constrange quando nós julgamos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Que frase, irmão. Não vivam mais para si. Seus interesses, seus negócios, seus assuntos, sua família, suas coisinhas, seu mundinho. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso Paulo podia preencher as aflições de Cristo na sua carne. Essas são aflições de Cristo na sua carne, para a edificação da igreja, para que a igreja possa ser amadurecida. Irmãos, qual é o propósito de nossas vidas como servos do Senhor? Servirmos ao Senhor. E servindo ao Senhor, nós sabemos o que está no seu coração. E o que está no seu coração é a sua igreja. Então nós somos servos de Cristo e somos servos uns dos outros. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas qual é o caminho, então, que o Senhor deve ordenar em nossas vidas? O caminho da cruz. Recebendo também sobre nós essa sentença de morte. Salmo 66, se você quiser abrir, Salmo 66, versos 10 a 12. Preste atenção nesse texto. O salmista vai descrever algo dessas aflições designadas por Deus para a vida particular dele. Salmo 66, versos 10 a 12. Ouça essas palavras. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos provaste. Acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Você sabe como se acrisola a prata? A prata extraída da natureza é impura, com graus diferentes de impureza. O acrisolador, o ourives, ele vai chegar o fogo na prata impura. Na medida em que ele chega ao fogo, as impurezas começam, as escórias começam a ser tiradas. E qual é o momento dele parar esse seu trabalho purificador? Quando a prata se tornar um espelho na sua superfície e ele puder ver o seu rosto refletido na prata. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Segundo aos Coríntios 3,18. Como pelo Espírito do Senhor. Então, tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos acrisolaste, como se acrisola a prata. Tu, veja quanto tu nesse versículo. Não é o diabo, não são as pessoas, não são as circunstâncias. Não é fortuito, ocasional, sorte, azar, destino. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos acrisolaste, como se acrisola a prata. Tu nos fizeste cair na armadilha. Fizeste com que os homens, oprimiste as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Essa não é uma experiência agradável, irmãos. Passamos pelo fogo e pela água, mas graças a Deus. A última frase do verso 12. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A expressão na língua original também significa riquíssimo. Afinal, nos trouxeste para um lugar riquíssimo. Irmãos, o Senhor nos ajude a compreender o que significa o caminho da cruz e como o Senhor forja nossas vidas para que tenhamos o privilégio de sermos participantes das aflições de Cristo, para que sua igreja possa ser aperfeiçoada, para que possamos ser ataviados. Paulo, então, naquele texto que citamos, 2 Coríntios 11, ele diz que zelava pelos coríntios com zelo que não era dele. Não era um zelo natural. Paulo não estava dizendo, eu gerei vocês em Cristo, sou o pai de vocês, vocês são a minha propriedade. Eu devo ser o número 1 entre vocês. Eu devo ser o primeiro a ser ouvido entre vocês. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, os repreendendo exatamente por isso. Porque alguns diziam que eram dele. Eu sou de Paulo.
Então, quando ele escreve a segunda carta no capítulo 11, ele vai dizer: eu zelo por vós com um zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Vamos concluir com o versículo 3 desse capítulo 11. Mas eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam as vossas mentes corrompidas e se apartem, vamos ouvir bem essas duas coisas aqui, da simplicidade e pureza, que são de Cristo. Aí está mais uma evidência de uma genuína liderança espiritual. Paulo desejava em Deus servir aos coríntios de tal forma que eles obtivessem dois resultados. Preste atenção neles. O primeiro, simplicidade. O segundo, pureza. Essas duas palavras combinadas são muito interessantes. Porque o que é ser simples? O que é ser simples, irmão? Como a Bíblia define o que é ser simples? Ser simples é você ser despojado de coisas? Ser simples é você morar num casebre? Ser simples é você andar de ônibus e não de carro particular? O que é ser simples? Ser simples, segundo a Bíblia, é ter um só foco, um só amor, uma só paixão. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Uma coisa só te é necessária, e uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Simples significa não dividido. Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, os vossos corações sejam divididos e nós tenhamos o Senhor e outros amantes. Esse era o zelo de Paulo. Agora a próxima palavra é o outro lado da moeda. As duas andam juntas. O que é pureza? Pureza é sermos constituídos de um único elemento. Por exemplo, estritamente falando, segundo a química, o sal é um elemento puro. Mas a composição dele não é única. São dois elementos, não é assim? NaCl. Não é? Mas o carbono é completamente puro. Um grafite, um diamante, é completamente puro. Um átomo, carbono, repetido tantas vezes naquelas ligações. Pureza é ser constituído de um único elemento. Qual é a maneira de Deus para forjar a pureza em nós? A mesma maneira pela qual um grafite é transformado em diamante. Se você pudesse, digamos assim, enterrar um lápis a 200 metros de profundidade e aguardar muitos anos, você ia poder desenterrar um lápis de diamante. Porque o grafite, quando é submetido à pressão, temperatura, então ele se transforma em diamante. Esse é o processo de Deus. Então Paulo zelava pelos coríntios com este zelo, para que eles tivessem um único foco e fossem constituídos de um único elemento. Visão de Cristo e Cristo formado em nós. Simplicidade e pureza. Se você tem interesse em seguir estudando essa carta, muitas outras evidências serão encontradas aí, dessa vida e serviço de Paulo, exercendo e representando uma genuína liderança espiritual. Graças a Deus por esse servo, graças a Deus por essa epístola, mas que o Senhor possa falar e aplicar esses princípios aos nossos próprios corações e vidas de serviço a Ele, para que realmente possamos ter o mesmo privilégio de sermos aroma, fragrância para Deus de Cristo. Vamos orar. Senhor, esperamos em Ti, confiamos nossas vidas uma vez mais e a Tua palavra às Tuas próprias mãos,
Não retire tua mão de nós, Senhor. Trate-nos segundo a tua misericórdia. Trate-nos segundo a tua fidelidade e segundo o teu amor pelo teu próprio nome. E produz em nós algo das belezas e riquezas do teu Filho. Para a satisfação de teu coração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.